Sistema cartesiano. O que é um sistema cartesiano? Sistema cartesiano, ele é formado por duas retas numéricas e nós chamamos essas retas numéricas de eixos. Nós já conhecemos a reta numérica. A reta numérica, eu tenho uma reta, divido essa reta em pedaços iguais e nós numeramos da seguinte forma: no meio é o zero, à direita os valores positivos e à esquerda os valores negativos. O sistema cartesiano ele é formado por duas retas numéricas. Essa reta aqui da horizontal nós chamamos de eixo X ou eixo das abscissas. Quando falar em eixo das abscissas, está falando sobre o eixo X, esse eixo da horizontal. E essa reta aqui, que no meio é o zero, para cima são os positivos e para baixo são os negativos, é o eixo Y ou eixo das ordenadas. É assim que elas são chamadas. O sistema cartesiano nada mais é do que isso. Um sistema formado por dois eixos que são como duas retas numéricas. O que nós fazemos com o sistema cartesiano? Nós marcamos pontos no sistema cartesiano. E para marcar pontos no sistema cartesiano, eu preciso de coordenadas, que seriam valores de x e valores de y. Eu chamo essas coordenadas de par ordenado. Por que par? Porque são dois valores, ó, x e y, e ordenado porque tem uma ordem estabelecida. Eu sempre uso primeiro o valor de x para depois usar o valor de y. Por isso se chama par ordenado. Então, nós vamos fazer o seguinte agora, mostrar como marcar os pontos das coordenadas no sistema cartesiano. Aqui eu tenho um par ordenado 2, 3, que são as coordenadas do ponto A. E vou marcar esse ponto no sistema cartesiano. Primeiro, vou procurar no eixo X, ó, sempre X primeiro, o valor 2. Então, vamos lá, eixo X está aqui, valor 2 de X está aqui. Depois, vou procurar o valor 3 de Y, que está aqui. Reparem o seguinte, quando eu marco pontos nessa região, quando eu marco coordenadas nessa região, eu vou ter valores de x e de y positivos. Então, quando eu olho aqui, olha, que o par ordenado tem valores positivos, eu já sei que é por aqui que eu vou marcar. Vou lá no eixo x, procuro 2, que está aqui, e no eixo y procuro 3, então o ponto de encontro entre o 2 e o 3 é o ponto A. Tá? São duas coordenadas, dois valores, um de x e um de y, para formar apenas um ponto. O ponto A tem duas coordenadas. E esse ponto de encontro é sempre horizontal e vertical, né? Sendo que o valor que está primeiro no par ordenado eu procuro no eixo x, que é o 2, e o que vem depois no eixo y. É um par ordenado, tem uma ordem pré-estabelecida. É simples mesmo desse jeito. É só você ir lá encontrar o lugar, pegar o lápis ou a caneta, fazer a bolinha no ponto exato, no lugar exato e pôr a letrinha correspondente, tá? E a escrita de par ordenado é essa, com uma letra maiúscula e os dois valores, as duas coordenadas entre parênteses. Não tem sinal de igual aqui não, tá, gente? A escrita é sempre dessa forma. Aqui nós temos um outro ponto, que é o ponto B, e as coordenadas dele são menos 3 e menos 2. Então, eu vou procurar o menos 3 no x, tá aqui, ó, menos 3 de x, cuidado para não pegar o menos 3 de y, tá bom? E o menos 2, ó, menos 2 de y, aqui, menos 2 de y. Então, menos 3 com menos 2, coordenadas do ponto B está aqui. Você vai reparar que as duas coordenadas são negativas. Olha onde que o ponto ficou localizado, ó, nessa parte onde os dois eixos são negativos. Depois as coordenadas do ponto C, 3, 2. Tá vendo que o ponto A e o ponto C são muito parecidos? Eu apenas inverti os valores. Pois é, olha como que eles ficam diferentes por ter valores invertidos. Agora, eu vou ter o 3 no x e o 2 no y. Aqui, ó. O ponto A é o 2, 3, ele fica aqui. E o ponto C é o 3, 2, fica aqui. São pontos marcados em lugares diferentes, tá? Por isso que tem uma ordem estabelecida. Sempre o que está primeiro é no x e o que vem depois no y. Marcando agora o ponto D, 3 com menos 4, 3 no x, está aqui, com menos 4 de y. Aqui fica o ponto D, 3 com menos 4. Ponto E, menos 2 de x,
com 4 de y, ó, menos 2. Você sempre procura o x primeiro e depois você caminha para o y, ou para baixo ou para cima, de acordo com a posição do ponto. No caso, como o y aqui é 4 positivo, né? Então, eu caminhei para cima para encontrar, ó, ponto E. O ponto F ele é um pouquinho diferente dos que a gente marcou até agora, porque é 0 com 3. Onde fica o 0? Bom, esse 0 é em x e o 3 é em y. Então, se o 3 de y aqui, o 0 com 3 fica exatamente em cima do eixo y, porque o 0 do x está aqui, ó. Então, se eu pegar o 0 e caminhar até o 3, ele vai marcar exatamente no eixo. E o ponto G, que é o menos 5 com o 0. Menos 5 de x está aqui, com 0 de y, ele vai ficar exatamente a menos 5. Vocês vão reparar que os pontos que têm coordenada 0, eles ficam em cima do eixo, ou eixo x ou eixo y. Eu tenho que ver o seguinte, se o valor aqui é 3 e 3 é y, porque primeiro é x e depois é y, então o ponto fica marcado no 3 de y. Se é menos 5 com 0, o menos 5 é x, então eu vou marcar em cima do menos 5 de x. Sempre x primeiro, y depois. Se a gente seguir essa ordem, nunca vai dar errado. Nós vimos, né, que quando os pontos são marcados, quando as coordenadas são todas positivas, são marcadas por aqui, quando são negativos por aqui. Essas 4 divisões nós chamamos de quadrantes. Esse é o primeiro quadrante, que é onde os pontos têm coordenadas positivas, ó, tanto de x como de y são positivos. Esse é o segundo quadrante, que é onde os pontos têm valores de x negativo e de y positivo. Esse é o terceiro quadrante, que é onde os pontos têm todas as coordenadas negativas, tanto de x como de y. E o quarto quadrante é onde os pontos têm coordenadas positivas de x e negativas de y. Quadrante porque são 4 partes, né? E é interessante a gente ter noção de onde se localiza, porque quando eu pegar um ponto para marcar, eu já vou ter noção para que caminho tomar. Por exemplo, quando eu tinha o ponto A para marcar, eu já sabia que ficava no primeiro quadrante porque os dois valores eram positivos. Isso facilita para a gente. Quando eu tinha o ponto B, eu já sabia que ficava no terceiro quadrante porque os dois valores eram negativos.